Olá, alunos, tudo bem? Hoje a aula é sobre avaliação do sistema respiratório. Vou compartilhar com vocês a tela para seguirmos com as explicações. Então, o exame físico do sistema respiratório, parte 1. Na avaliação respiratória, temos a anamnese e o exame físico. Na anamnese, avaliamos a queixa, a história pregressa, história familiar, outros aspectos psicossociais. E o exame físico, utilizaremos as 4 técnicas propedêuticas: inspeção, palpação, percussão e ausculta. É importante que na anamnese sejam coletados os dados relacionados à queixa de dispneia, tabagismo, quantidade de cigarros por dia ou tempo de uso, a ocupação daquele paciente, as condições de habitação, queixas de tosse, caso o paciente apresente, se ele tem dor torácica, se tem história pregressa, isso é muito importante, história familiar e hábitos no geral. Os principais sintomas das alterações respiratórias são listados nos próximos slides. Dor torácica, geralmente é aguda, né? Pode ser intermitente ou persistente. E a gente pergunta ao paciente se ele consegue localizar com precisão essa dor. Tosse, então se ele tem a presença ou não da tosse. Se ele está com expectoração, perguntamos sempre para ele. Presença de hemoptise, que é a eliminação de sangue pela tosse. Se ele percebe, ou a gente também percebe os ruídos adventícios, são sons anormais na avaliação pulmonar. Se o paciente está apresentando tiragem intercostal. E as queixas gerais de dispneia, que é a dificuldade respiratória. Então, caso apresente algum desses sintomas, questionamos o início, quando ocorre, se por acaso o paciente se deita, piora, se é constante, se acorda à noite, se tem outros sinais e sintomas envolvidos com essa dificuldade respiratória. Então, se o paciente tem dor, tontura, tosse, aperto no peito, sudorese, algum desses itens. O sinal objetivo de uso da musculatura acessória é o batimento de asa de nariz e a tiragem intercostal. E se nós percebemos esses itens no paciente, né, se a gente percebe que o paciente apresenta o batimento de asa de nariz ou a tiragem, é um sinal bem objetivo que ele está usando a musculatura acessória. Como eu já comentei, no exame físico da avaliação respiratória, tórax e pulmões, utilizamos as 4 técnicas propedêuticas. A parte 1, que é a aula de hoje, vamos falar sobre inspeção, estática e dinâmica, e palpação. Como realizamos o exame físico? O início é do ápice em direção às bases pulmonares. Utilizamos a comparação ao lado oposto como um parâmetro, então, direito com esquerdo. Despira o paciente até a cintura, de forma que o tórax fique exposto, mas mantenha a privacidade do paciente. De preferência, um ambiente tranquilo. Posicionamento do paciente. Na avaliação do tórax posterior, é importante que o paciente esteja sentado, com os braços cruzados e as mãos nos ombros. Essa posição afasta as escápulas e aumenta a área de acesso aos campos pulmonares. Na avaliação do tórax anterior, o paciente deve estar deitado em decúbito dorsal. Ressalto aqui que a ausculta poderá ser feita com o paciente sentado. Voltando à anatomia da região torácica, é importante que todos vocês saibam identificar as linhas imaginárias. Então, eu coloquei 3 figuras para que vocês acompanhem. Linha escapular, passa pela escápula. Linha vertebral, exatamente na vértebra. Linha external, bem na posição do externo. Linha hemiclavicular, no caso a direita. Linha axilar anterior, nesse caso direita. Todas elas, imaginariamente, temos do lado esquerdo também. Linha axilar anterior,
Aqui, linha axilar média e linha axilar posterior. Inspeção estática. Na inspeção estática, o que pode ser avaliado? A pele é avaliada com relação à coloração, presença de cicatrizes ou lesões. Avaliamos também a distribuição dos pelos, a circulação colateral, abaulamento, retrações intercostais, o uso da musculatura acessória, que eu já falei alguns slides atrás, baqueteamento dos dedos e o formato do tórax. Formato do tórax. Tórax normal e tem um diâmetro transversal maior que o diâmetro antero-posterior. Então, aqui está o corte transverso do tórax normal, um aspecto clínico do paciente normal. Tórax em tonel, formato de barril. Olha a diferença do corte transverso do tórax. Então, o diâmetro antero-posterior é igual ao diâmetro transversal, porque ele está aumentado, o diâmetro antero-posterior. É comum nos pacientes que são os lactentes, né? E no envelhecimento. Olha a imagem de um paciente com tórax em tonel. Também é um sinal de algumas patologias, como o enfisema pulmonar e o DPOC. Vocês vão estudar as patologias nas disciplinas que estudam as alterações da saúde do paciente. Tórax em funil. Olha o corte transverso do tórax, a diferença. Tem uma diminuição do diâmetro antero-posterior. Apresenta uma depressão na porção inferior do externo. E com isso, comprime os órgãos, entre eles o coração e os vasos. Aqui é a imagem de um paciente que apresenta tórax em funil. Doenças associadas a essa anatomia do tórax é o raquitismo e alguns distúrbios congênitos do tecido conjuntivo. Tórax de pombo. Olha aqui a imagem do corte transverso do tórax. Tem um aumento do diâmetro antero-posterior. O externo fica deslocado para a frente. Há o aumento, como eu já disse, do diâmetro antero-posterior e as cartilagens costais adjacentes ao externo ficam abauladas, né? Elas ficam deprimidas. A imagem de um paciente com tórax de pombo. Algumas doenças associadas é a asma e o raquitismo. Cifoescoliose torácica. Essa é bem característica, o corte transverso é bem significativo. As curvaturas que o paciente apresenta são anormais. Existe uma acentuação da curvatura torácica normal, a postura do paciente é encurvada, aquele aspecto de corcundo, e com isso os pulmões ficam distorcidos, dificultando a interpretação dos achados. Essa é a imagem de um paciente com cifoescoliose torácica. Algumas patologias são associadas, além do vício de postura, podemos ter doenças associadas como a osteoporose ou a tuberculose de coluna. Com relação ao baqueteamento dos dedos, aqui é a imagem para vocês, ó, ela é bem característica, né? Às vezes os pacientes apresentam até cianose na ponta dos dedos, né, na parte periférica, e alguns fatores que interferem com relação ao baqueteamento são a genética, algumas cardiopatias. Então aqui temos a posição de um dedo normal e o dedo com baqueteamento. Ele é bem característico. Algumas doenças respiratórias, articulares ou até a cirrose hepática. Então é importante esse achado no exame físico do paciente. Partimos para a inspeção dinâmica. Na inspeção dinâmica, o que vai ser observado? Vai ser observada a dinâmica respiratória, a movimentação da caixa torácica durante a respiração, o movimento de inspiração e expiração. Então, é aqui que é avaliada a amplitude e a profundidade do movimento, frequência, ritmo, uso da musculatura acessória, retrações e simetria. No quadro abaixo aqui, em amarelo, deixei bem destacado para vocês o primeiro termo utilizado nesta aula, eupneico. É o paciente que apresenta de 12 a 20 respirações
por minuto. Então, 12 a 20 incursões respiratórias por minuto. Essas imagens mostram como o ar é inalado, passando pela traqueia, pelos pulmões, os movimentos da musculatura intercostal e depois a exalação do ar. Então, na inalação, o diafragma contrai, ele move-se para baixo. E na exalação, o diafragma relaxa, move-se para cima. Outro destaque para esse quadro aqui, já conversamos em outras aulas, mas é importante que vocês tenham sempre essa nomenclatura, esses termos. Dispneia, dificuldade para respirar. Bradipneia, diminuição da frequência respiratória. Taquipneia, respiração rápida e superficial. Apneia, ausência de respiração. Hipoventilação, respiração lenta e superficial. Hiperventilação, respiração rápida e profunda. Um outro destaque para a ortopneia é a dificuldade respiratória que o paciente apresenta na posição deitada. Com relação à segunda técnica propedêutica, a palpação. O que será avaliado na palpação? Vamos identificar áreas sensíveis ao toque, palpar se houver massas torácicas, desvios traqueais, expansibilidade e simetria e o frêmito tóraco-vocal. Para a palpação da traqueia, posicionamos suavemente um dedo em um dos lados da traqueia e os outros dedos do outro lado. Vamos promover o deslocamento suave, sem compressão, de um lado para o outro, para identificar se ocorrem anormalidades. Na avaliação da expansibilidade torácica, avaliamos o tórax anterior e o posterior. Na avaliação do tórax anterior, as mãos devem margear as costelas inferiores, exatamente como estamos na foto. E na avaliação do tórax posterior, as mãos ficam espalmadas nas bases pulmonares. Os polegares encontram-se na linha média sobre a coluna e os dedos ficam voltados para cima e para fora, envolvendo a região lateral, exatamente como esta imagem aqui. Frêmito tóraco-vocal é a transmissão da vibração do movimento do ar através da parede torácica durante a fonação. Então, posicionamos a palma das mãos sobre o tórax anterior e posterior e, nesse momento, solicitamos ao paciente que ele pronuncie palavras de intensas vibrações. 33, 1, várias vezes e pausadamente, para que a gente sinta a vibração do movimento do ar. Algumas alterações podemos perceber e interpretar nessa área do exame. Diminuição do frêmito, significativo em obstruções brônquicas, quando existe barreira entre o pulmão e tórax, por exemplo, um pneumotórax, ou barreira entre as pleuras, um derrame pleural. E quando tem o aumento do frêmito, quando a estrutura alveolar está comprometida por consolidação, por exemplo, uma pneumonia. Então, é bem significativa a avaliação do frêmito. Tudo bem? Por hoje é só. Semana que vem conversaremos sobre a parte 2 da aula. Espero que tenham aproveitado bastante.